Investidores, Bitcoin está sendo cotado a 30.591 dólares nesse momento. Nesse vídeo a gente vai fazer aqui uma análise de ação de preço com base nos últimos movimentos do Bitcoin. Vou colocar para vocês o que a gente pode esperar a nível de movimentação de preço para esses próximos dias e semanas. E também vamos dar uma olhada aqui no mercado de equities, no mercado tradicional. É muito importante a gente ficar ligado aí nos movimentos dos institucionais do mercado tradicional, porque com a institucionalização do Bitcoin, a gente está vendo aí que criptomoedas, principalmente Bitcoin e mercado de equities, estão cada vez mais correlacionados, então é sempre válido a gente dar uma acompanhada no que está acontecendo no mercado financeiro como um todo, né? Então, começando aqui nossa análise do BTC, o Bitcoin continua preso naquele range entre 30 e 31 mil dólares, ele não tem conseguido se projetar acima dos 31 mil, tá? Assim como ele também não está rompendo para baixo aqui, se consolidando abaixo dos 29, né? A gente consegue até ver aqui que o Bitcoin tem testado essa região dos 30, 31 mil dólares em várias oportunidades, tá vendo? Foram vários testes, e aí pressões vendedoras aconteceram, né? Quando o BTC atinge aqui esses níveis acima dos 31 mil dólares, ele passa a sofrer uma pressão vendedora, e aí ao mesmo tempo, quando ele atinge esses níveis já próximos dos 30 mil dólares aqui, 29 mil dólares, a gente vê pressão compradora sustentando o preço do BTC, então acima dos 30 mil, ao que acarretou aqui nessa lateralidade, né? O Bitcoin vem nesse cenário lateral, a gente está aqui olhando o gráfico do BTC no time frame de 1 hora, e aí a gente tem esse caixote aqui, essa lateralidade por um período de 14 dias, né? Então já praticamente 2 semanas aí com o Bitcoin lateralizado, testando aquela região, que é uma região de resistência bem importante para o BTC. Eu vou subir o time frame aqui, vou colocar no semanal para mostrar para vocês que o Bitcoin está testando então os 30k, que foi um suporte durante bastante tempo para o BTC em uma fase, essa fase aqui do mercado, foi uma correção que a gente teve lá no meio de 2021, foi um momento tenso. E muita gente já acreditava que o mercado ia iniciar o bear market, ia iniciar o inverno cripto aqui nesse momento, e esses 30 mil teve força, essa região teve força para sustentar o preço do Bitcoin, e o Bitcoin foi lá renovar aquela máxima, né? Ele fez o topo lá na semana de 8 de novembro, né? O topo histórico até então. Então a gente vê que esses 30 mil dólares, essa é uma faixa de preço bem importante para o psicológico do mercado, e desde que o Bitcoin fez o rompimento, então lá em 6 de junho, ele voltou a testar, né, esse nível aqui, a gente pode colocar aqui desde março, né, ele fez alguns testes, formou um topo, e agora está testando essa região novamente. A gente consegue ver aqui que pelo time frame semanal, acima dos 30 mil dólares no semanal, o que o Bitcoin deixou até o momento foi só pavio, tá vendo? A gente não tem nem candle com corpo real acima dos 30k. Tá vendo aqui? Só paviozinho pequeno, mas isso já demonstra aqui uma primeira rejeição, né, do mercado a esse nível de preço. Faz bastante tempo, investidores, que eu venho pontuando para vocês que eu já esperava uma resistência bem importante dentro desses 30 mil dólares. Acompanho esse gráfico do Bitcoin há anos olhando esse gráfico, a gente vai ganhando experiência, e aí existem algumas faixas de preço que a gente já até sabe como que o mercado vai se comportar, e não é surpresa para mim essa resistência dos 30 mil dólares, tá? E a grande questão no momento vai romper os 30k? Não vai? O que pode acontecer se romper? O que pode acontecer se não romper? Eu vou mostrar para vocês aqui que o Bitcoin tem, lá no gráfico de futuros do CME, 2 gaps em aberto, tá? O mercado não tem uma obrigatoriedade de fechar gaps, mas ele tem esse hábito, tá? Geralmente ele fecha gap. A gente tem um gap lá nos 34 mil, entre 34.500 e 35.200, tá? Que pode vir a ser fechado. Eu não imagino o Bitcoin muito além desses 35 mil dólares, caso ele faça o rompimento dos 30 mil. E a gente também tem um gap aqui embaixo na casa dos 20 mil dólares, né? Entre 20.300 e 21.200. Então eu acredito que um desses gaps será fechado, né? E vou voltar aqui para esse outro chart do BTC. Aí o ponto é o seguinte: se o Bitcoin romper os 30k e lá buscar os 35, ele precisa depois se sustentar acima dos 30k novamente numa correção futura que ele vai realizar. Então, a gente espera que, caso ele rompa os 30 mil, que é uma resistência agora, que esses 30 mil se converta em um suporte para ele depois, tá? Ao passo que, se o Bitcoin não romper esses 30 mil dólares, ele vai estar configurando aqui um topo duplo, tá? Um topo duplo na casa dos 30, 31 mil dólares, e aí ele se projetando para baixo, tá? A gente pode esperar que ele volte a retestar essa região dos 25 mil dólares, certo?
A gente pode esperar que ele vai voltar a retestar a região desse fundinho aqui. E caso ele faça o rompimento desse fundo, a gente pode esperar então o Bitcoin vindo, caso ele rompa o fundo dos $24.200, a gente pode esperar o Bitcoin voltando a retestar a região lá dos $20.000, que tem também uma confluência com esse fundinho que o Bitcoin deixou aqui, tá? Aí, o que acontece? Aí entra esse cenário aí de mercado tradicional, né, investidores? Vamos dar uma olhadinha rápida aqui nos charts das principais bolsas pelo mundo, e aí a gente vai ver, vou até trazer para um time frame diário, mostrar para vocês aqui que o S&P está ensaiando uma correção, tá vendo? O S&P está começando a ensaiar uma correção, o S&P fez uma alta aqui bem expressiva, uma alta de 57 graus, onde o S&P se valorizou 17%, então pode ser que venha uma correção aqui no S&P. A Nasdaq também, a mesma coisa, a Nasdaq teve uma alta ainda mais expressiva, né? Uma alta de 44% já nesse primeiro semestre, em um grau de 60, né? Em 60, uma alta de 60 graus. A gente vê que escalou a montanha realmente a Nasdaq esse ano, e aí o mercado começa a dar alguns sinais de que a gente pode ter uma correção acontecendo, e aí com o mercado de equities corrigindo, fica difícil para o Bitcoin romper os $30.000, vocês concordam? Vocês que já acompanham aí, sabem que existe essa correlação do Bitcoin com os mercados tradicionais, né? A gente tem, vou até colocar aqui para vocês, ó, a gente tem a Bolsa Alemã, que também está ensaiando correção, a DAX, ela chegou até a renovar a máxima histórica dela, mas ela já está querendo formar um pivô de baixa aqui para entrar em correção. A Bolsa da Inglaterra também, tá? Já tá aqui, ó, corrigindo, se furar esse fundo vai vir aqui buscar os 6.800 pontos, então cenário aqui de projeção de correção também, continuidade dessa correção para a Bolsa da Inglaterra. A Nikkei, que é a Bolsa japonesa, cara, eles conseguiram algo que a gente realmente não imaginava, que foi voltar para retestar essa região de topo de lá de 1990, incrível isso. E também começa a apresentar sinais aqui, isso aqui a gente está no time frame mensal, tá? A maior alta dos últimos 33 anos na bolsa japonesa, e ela também começa a dar alguns sinais de que ela pode entrar em correção, já está querendo formar um topo duplo aqui, ó, se romper esses 32 mil pontos aqui, ó, ela vai entrar em correção, e isso em um momento aqui em que a gente está vendo os juros, os títulos de 10 anos dos americanos já vieram buscar aquele alvo que a gente tinha nos 4%, tá vendo? Juros subindo não é bom para os ativos de risco, não é bom para ativos voláteis como bolsas Bitcoin, criptomoedas, né? Então aquele primeiro alvo já foi atingido. Os bonds americanos fizeram então o rompimento dessa bandeirinha de baixa aqui, e eu acredito que esse topinho aqui agora é o que vai ser retestado lá nos 4,34%. DXY também conseguiu de fato sustentar acima dos 100 mil pontos, e caso ele faça o rompimento desse topinho aqui, a gente vai ter esse topinho dos 104 pontos, a gente pode ter aqui um pivô de alta se formando, e aí uma projeção pro DXY lá para cima, lá para casa dos 107 mil pontos. Então tudo isso aqui é ruim para os mercados voláteis aí, e a gente está vendo de fato que parece que uma correção aí está cada vez mais próxima, e aí é que entra o ponto, voltando agora para o Bitcoin, né, que é o que nos interessa aqui, é o que nos mais interessa. Eu projeto dois cenários para o Bitcoin, tá, investidores? Se a gente tiver uma correção saudável para as bolsas, se a gente não tiver aquele crash matador que vai destruir tudo e que vai fazer com que o mercado entre em pânico, se a gente tiver então uma correção saudável, eu acredito que o Bitcoin se sustente acima dos $20.000, tá? E aí nesse cenário de correção saudável, eu acredito que, cara, vai ter muita ordem de compra aqui nessa região dos 20 mil, tem muita gente arrependida que não comprou Bitcoin a 15, 20 mil dólares, viu o Bitcoin bater 30 mil dólares e vai querer comprar agora, e eu não tô falando de apenas investidores do varejo, eu tô falando de institucionais, aí a gente vai entrar com muito dinheiro se o Bitcoin se projetar para essa casa dos 20 mil dólares. Então assim, em um cenário de correção saudável para o mercado de equities, eu acho que o Bitcoin pode sofrer uma correção saudável também. Eu acredito que ele buscando até essa casa dos 20 mil dólares, pra gente é só oportunidade, é correção saudável, tá? Agora, se a gente tiver uma correção mais agressiva, com o mercado de equities entrando em pânico, bolsas derretendo, aí vai ficar difícil para o Bitcoin, tá? É isso que eu projeto para esse segundo semestre. Aí eu acredito que essa mínima pode ser, nessa condição, essa mínima aqui pode ser retestada, a mínima dos 15 mil dólares do BTC, e quem sabe até renovada.
Bitcoin pode até se projetar para baixo dos 15.500 dólares em um cenário de crash, tá? Esse é o único cenário nesse momento, nessa fase do mercado, esse é o único cenário que eu consigo projetar ou imaginar que o Bitcoin vai renovar a mínima do ciclo corretivo, tá? Naquele cenário mais pessimista possível. E então, em uma eventual correção saudável dos mercados, eu acredito que Bitcoin é 25 mil e 20 mil dólares, níveis de preço que a gente ainda pode ver o Bitcoin atingindo. Isso aí é sinalização apenas de oportunidade de compra de BTC, oportunidade de acumulação, porque eu acredito que o Bitcoin vai atingir uma janela ali, vai atingir uma faixa de preço entre 100 e 150 mil dólares no próximo ciclo de alta. Então, você comprar BTC a 20 mil é realmente uma oportunidade que lá no futuro as pessoas vão invejar quem teve essa chance, né? Então, ficar esperto com o mercado de altcoins, tá? Que se o Bitcoin entrar em correção aqui e vier buscar 25, 20 mil dólares, as altcoins vão derreter. Isso vocês podem esperar, tá? A dominância do Bitcoin vai disparar. E é isso, investidores. Esse é o melhor entendimento que eu faço aqui desse cenário em relação ao preço do Bitcoin para hoje, certo? E aí eu vou voltar a atualizar a análise do BTC no canal nos próximos dias. Vou convidar vocês a assinarem a newsletter do canal para vocês receberem aí os relatórios exclusivos que eu estou publicando. Conteúdo pago que eu estou disponibilizando para vocês gratuitamente. Convidar você que é novo a se inscrever também para continuar acompanhando as nossas atualizações aqui. E peço que não esqueçam de deixar o like para continuar ajudando o nosso canal a crescer. Certo? Um forte abraço a todos e até a próxima.